E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mac Group. No vídeo de hoje eu trago para vocês noção do lançamento contabilístico, uma das tarefas mais importantes para todo contabilista, por isso é necessário entender de base como e por que devemos fazer lançamentos. Por isso, não saia daí e nos vemos após a vinheta. De uma forma breve e resumida, lançamento é o registro dos fatos patrimoniais nos livros da contabilidade. Se você não sabe o que são fatos patrimoniais são todos aqueles acontecimentos que podem causar variação na composição ou no valor do patrimônio. Então, o lançamento ele consiste em registrar todas essas transações e operações que podem causar variação no patrimônio, permitindo assim uma melhor gestão e acompanhamento do desenvolvimento, do desempenho da empresa. Então, o que origina um lançamento? Primeiramente, deve acontecer um fato patrimonial na empresa. Isso é, deve-se dar um acontecimento ou uma operação, seja ela voluntária ou não, mas que afete o patrimônio da empresa. Então, o que origina um lançamento são os fatos patrimoniais, que devem ser comprovados por documentos. Há alguns aspectos que originam um lançamento. O primeiro deles são fatos patrimoniais. Se você não sabe o que são fatos patrimoniais são todos os acontecimentos que podem causar variação na composição ou no valor do patrimônio. Então, esse aspecto é importante para podermos registrar as operações e acompanharmos o desempenho da empresa. Isso facilita e ajuda uma melhor gestão do patrimônio. Esse fato patrimonial é comprovado por meio de um documento. Então, a outra coisa ou outro aspecto que dá origem a um lançamento são os documentos que comprovam a existência do fato patrimonial. Vamos falar agora das espécies do lançamento. Isso é, como deve ser constituído um lançamento. Então, os elementos principais de um lançamento são a data, onde deve ser descrito quando é que decorreu aquele fato patrimonial, o título, onde são descritas as contas envolvidas naquele fato patrimonial, o histórico, onde explica de uma forma sintética ou resumida o que se deu naquele fato patrimonial e, finalmente, o valor, que representa a quantia ou a parte financeira em que o patrimônio foi afetado. É importante, ao se fazer um lançamento, considerar a ordem das contas. Isto é, primeiramente, são colocadas as contas a débito e, de seguida, surgem as contas a crédito. Na classificação dos lançamentos, há a considerar duas vertentes. O lançamento pode ser classificado quanto ao número de contas movimentadas, assim como podem ser classificados quanto à natureza dos movimentos. Então, indo para a primeira classificação, que é quanto ao número de contas movimentadas, nós temos lançamentos de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Vou deixando uma tabela aqui ao lado só para você entender, em que nos lançamentos de primeira fórmula, ou classificado como primeira fórmula, são aqueles em que apresentam simplesmente uma conta debitar e a outra acreditar. Simplesmente uma conta debitando e uma conta creditando, onde consideramos lançamento simples. Os lançamentos de segunda fórmula são aqueles em que apresentam uma conta a debitar e duas ou mais contas a creditar. E os lançamentos de terceira fórmula são aqueles que apresentam mais de duas contas a debitar e simplesmente uma a creditar. E a quarta fórmula é onde temos várias contas a debitar e várias contas a creditar. Indo para a classificação quanto à natureza dos movimentos, nós vamos ter lançamentos de abertura, que são aqueles lançamentos feitos no início da atividade. Quando pretendemos criar uma empresa, por exemplo, nós fazemos o lançamento de abertura, que é aquele lançamento de início da atividade da empresa. E o segundo item da classificação dos lançamentos quanto à sua natureza de movimentação, nós temos os lançamentos correntes, que são aqueles lançamentos que resultam das atividades operacionais normais da empresa, seja ela uma venda, um depósito, uma transferência bancária, pagamento de dívidas ao fornecedor, recebimento dos clientes, etc, etc. O terceiro item, nós temos os lançamentos de estorno. Os lançamentos de estorno são aqueles que consistem em retificar um lançamento anteriormente feito. O seguinte, teremos os lançamentos de regularização. Os lançamentos de regularização são aqueles que consistem em retificar o saldo das contas, como por exemplo a desvalorização das suas mercadorias, seja ela pelo valor do mercado ou entre outros fatores. E o item seguinte é o lançamento de apuramento de resultados, que é aquele lançamento
feito no trabalho de fim de exercício, quando pretendemos apurar o resultado da empresa, pretendemos medir o desempenho da empresa. Então, há uma série de lançamentos que devem ser feitos, permitindo assim fechar algumas contas e apurar o saldo das contas que entram no balanço, isso é, as contas do passivo e dos ativos. Consiste em saldar as contas de ordem. Falo das contas das receitas e das despesas. E o outro índice que temos, que é acompanhado com o trabalho de fim de exercício, é o lançamento de encerramento de contas. Encerramento de contas consiste em saldar todas as contas. Isso é, todas as contas, sejam elas do ativo, passivo, devem ter saldo nulo. Isso faz-se no final do exercício econômico, geralmente nos finais do ano. E então, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar a par das nossas atualizações. Tchau!